Seja bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá! Hoje nós vamos falar de Cascão Temporal do Camilo Solano, lançado aí pelo selo Graphic MSP, que é esse selo que faz releituras de obras do Maurício, de criações, de criações do Maurício de Souza, por autores nacionais que já são conhecidos, que já tiveram obras lançadas. O próprio Sidney Guzman, ele fala isso, né? Que para você ser publicado pelo selo Graphic MSP, você precisa pelo menos ter alguma obra lançada, já ser um autor que tem uma tarimba para poder desenvolver histórias com os personagens. A história é bem interessante porque conta aqui uma viagem que os pais do Cascão vão fazer em um cruzeiro e ele não quer ir. E aí ele vai para a casa de um tio também, em que ele também não queria ir, e ele vai a contragosto para a casa desse tio. E aí ele tem uma surpresa, porque na hora que chega na casa do tio, começa um temporal, ele não pode sair para brincar, ele acha que esse tio é meio malucão, mas ele se surpreende, porque o tio começa a mostrar algumas coisas para ele, e que tem muito a ver com o que ele gosta também. Então é uma história bem divertida. O Camilo Solano tem essa questão lúdica, né? Essa questão poética. As histórias dele são sempre assim, como Desengano, Solzinho, Semilunar. São todas histórias muito poéticas. E o traço do Camilo Solano, a capa, que bonita. E é legal porque ficou uma capa dupla, né? Eu não lembro de ter uma capa dupla assim na Graphic MC. Talvez tenha, mas de memória assim, essa daqui foi a que mais me chamou a atenção. E o traço do Camilo Solano é maravilhoso, né? Olha só, o traço dele é muito legal. É um traço cartunesco, assim, característico, e a narrativa dele, olha os olhares do Cascão aqui, que bacana. As expressões são demais que ele desenha. E fora o cenário, né? Ele é um craque no cenário também. Deixa eu pegar um cenário aqui. Olha esse cenário aqui, ó. Você entende tudo do cenário dele, né? E ele coloca muitas coisas bem detalhadas aqui. E esse tio do Cascão, ele foi resgatado de uma história que já foi publicada pelo Maurício de Souza. É explicado aqui no final. O bom dessa coleção é que assim, termina a história, aí tem os extras. Os extras mostram exatamente como o autor fez para produzir o quadrinho. E depois tem sempre uma explicação de como o personagem, de quando o personagem... Tem explicação inclusive da capa, né? Como foi feita a capa, como foi escolhida, os esboços de capas foram mandados, por que foi escolhido essa. E depois tem a questão da história, quando que ela foi criada. Isso é bem... E depois tem a biografia do autor e os agradecimentos. Então, a Graphic MSP tem esse caráter assim, completo, de mostrar para você como que a história foi feita. Aí tem também aqui no início o prefácio do Maurício de Souza, onde ele conta um pouco sobre o Cascão e sobre a obra, porque ele acompanha, né, a produção dessas Graphics MSP junto com o Sidney Guzman. Tem um texto de quarta capa do Fernando Caruso, né, que é o ator da Globo lá, que tem um canal que chama Caverna do Caruso, que é bem interessante. Então, essa aqui é uma obra bem divertida do Camilo Solano, não é aquelas obras densas assim, que tenha acontecido nos últimos tempos, como Jeremias Pele, como Tina Respeito, mas é uma história muito divertida e que tem aí o Cascão como personagem principal, que é um personagem muito querido, né, da turminha. Aliás, todos os personagens da turminha é difícil dizer qual que não é querido, né? Conseguiram fazer até nessa série uma história do Capitão Feio que você fica até meio... tem até uma certa empatia com o personagem. É interessante isso. Então, a minha indicação hoje é Cascão Temporal, do Camilo Solano, que é, inclusive, além de um artista de mão cheia, um cara gente boa pra caramba. Eu encontrei com ele na CCXP, levei lá os quadrinhos que eu comprei dele para autografar. E é um cara bacana. Se eu puder pegar depois um autógrafo dele aqui no Cascão Temporal, eu vou ficar bem feliz. Então é isso, muito obrigado e até a próxima! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para ser informado das novidades da rede de canais Pode Debater. A rede de canais Pode Debater tem vários programas para o seu entretenimento. Todos os dias tem o Pode Resenhar comigo,
Todas as segundas-feiras tem a gravação do nosso podcast com toda a equipe. Às terças-feiras temos o Pod News com Pablo Lopes e Paulo Alexandre Júlio. Quartas-feiras temos o Pod Animar com Paulo Alexandre Júlio. Quinta-feira temos o Pod Entrevistar com Adilson Terrível. Sexta-feira temos o Pod Discordar com André Cruz. E aos sábados temos o Pod Debater Quadro a Quadro comigo e com Adilson Terrível lendo um quadrinho junto com você. Obrigado!